Pessoal, tudo bem com vocês? Apostos aí para a gente dar início à nossa palestra. Nós vamos conversar sobre a influência, sobre a importância da logística no comércio varejista. Vamos ter alguns minutos de reflexão. Quero primeiro dar um embasamento teórico para vocês, na verdade, né? Talvez uma recapitulação de alguns conceitos que talvez a grande maioria já conheça. E depois dar um foco específico lá para o comércio varejista. Tá ok? Meu nome é Lincoln, sou professor aqui nos nossos cursos do Uniceb já há bastante tempo. E é uma alegria, viu, poder estar esses minutos com vocês. Espero que seja um tempo muito proveitoso, que você de fato faça valer e de fato seja validado mesmo o tempo, esses minutos que a gente vai passar junto aqui, nesses próximos minutos. Tá ok? Você já tem uma influência legal, né, sobre a importância da logística, essa coisa toda. Então eu só queria reforçar alguns aspectos com vocês que são importantes. De certa forma, a logística ela toma uma importância muito grande, ou acentua-se a importância da logística junto com a evolução, com a impostação do sistema just-in-time. Isto se acentua por volta da década de 80, 90, não é? E hoje a gente tem essa condição imprescindível do papel da logística na estratégia das organizações. Sejam fabricantes, sejam grandes distribuidoras e no comércio varejista também. O comércio varejista é aquele que está mais próximo do consumidor final, né? O comércio varejista, portanto, tem uma importância fundamental porque é ele que interpreta efetivamente os desejos últimos, né, as expectativas últimas dos consumidores finais. Né? Fundamental, portanto, essa proximidade, né? Essa barriga no balcão aí que o varejista tem com o cliente final. Estava falando com vocês, né, que o conceito de logística ele evolui junto com o conceito da filosofia Toyota, do sistema Toyota de produção, do sistema just-in-time, e de certa forma essa missão da logística, né, que nós temos no quadro aqui é muito parecida, senhores, é muito próxima da definição dos pressupostos ou dos pilares do sistema JIT, do sistema just-in-time, do sistema Toyota de produção ou do Lean System, né? A missão da logística, portanto, de qualquer organização, né? A missão da logística qual que é? Olha lá, nós temos talvez alguns conceitos que se a empresa ela consegue atingir estes objetivos, ela se dá por satisfeita com relação à missão da logística. Primeira coisa importante, não é? Olha só, eu tenho que ter o meu produto certo. Palavra-chave, portanto, disponibilizar, tornar acessível, né? Eu tenho que disponibilizar o produto certo. Quando um consumidor deseja o produto X, é o X que ele deseja e não é o Y. Não é o X menos alguma coisa. Parece chover no molhado, mas não é não, gente. Né? Um dos indicadores de desempenho logísticos forte é essa questão do atendimento do pedido perfeito. Né? Então, eu tenho que atender ou procurar atender o cliente no produto que ele deseja. Mas não só no produto que ele deseja. Esse produto, na hora de estar disponibilizado para o consumidor final, ele precisa chegar na quantidade correta. Se você num comércio eletrônico de livros, se você pediu 2 unidades de livro, você está precisando efetivamente de 2 unidades. Não é de 1 nem de 3. Então, eu tenho que respeitar a quantidade que eu me comprometi a entregar para o cliente. Mais do que isso, não é? Esse produto tem que chegar no local correto.
Se eu pedir para entregar no endereço X, é no endereço X que ele precisa chegar. Na verdade, todos esses insights, todas essas colocações, você começa a perceber onde acontecem os grandes erros da logística, né? Quantidades erradas, locais de entrega diferentes. No tempo acordado, na hora de fechar o pedido. Essa questão, então, é uma questão de confiabilidade, né? Uma vez que eu determinei que é no tempo correto, na data X que eu vou entregar, eu tenho que respeitar essa data. No comércio varejista, isso é de suma importância. Hoje, mais do que nunca, o varejista procura trabalhar com o mínimo de estoque possível. Porque estoque é capital de giro, estoque demanda espaço, né? Estoque demanda controle, estoque demanda segurança. Estoque é importante na questão de atender rápido uma solicitação do cliente. Mas a estratégia, geralmente, em linhas gerais, de todo varejista é ter o mínimo de estoque possível. E a entrega do distribuidor, a entrega do fabricante, essa sim tem que ser rápida, né? Então, se um ente da cadeia de suprimentos garantiu que o produto chega na data X, este é um parâmetro importante, né? No tempo correto. No tempo correto e sempre, não é? Com o mínimo custo possível. Ou seja, todos estes outros entes, todos estes outros ciclos precisa acontecer com o mínimo custo possível. Ganha todo mundo que está sendo partícipe, né? Sendo participante da mesma cadeia de suprimentos, ganha todo mundo quando a gente consegue otimizar estes custos, quando a gente consegue reduzir estes custos. Na verdade, a grande virtude da gestão da cadeia de suprimentos é exatamente a gente conseguir uma sinergia maior entre todos os entes componentes da nossa cadeia de suprimentos. Então, esse é o grande objetivo da logística. Ela envolve não somente o varejista lá, né, na barriga do balcão, no balcão, mas todos os outras empresas que estão envolvidas nesse processo. Para fazer isto, né, a gente disponibiliza determinando o que, quando e onde produzir ou comprar alguma coisa. O que, onde e quanto armazenar alguma coisa. E quando e como transportar, né, distribuir esse produto. Percebe, senhores, então, né, que facinho, né, a gente conceituar a missão da logística nessa simples transparência, mas as organizações que conseguem fazer isso com excelência estão aí avançando, né, tomando espaço no mercado, né, se consolidando, fidelizando clientes. Gente, a logística hoje é uma coisa absolutamente fundamental no mundo dos negócios, ok? Então lá, você que já é um estudante, né, já é um dedicado a estudar logística, esta é a grande missão da logística. Produto certo, na quantidade certa, no local certo, no tempo correto e com o mínimo custo possível, né? Grandes pilares, né, sustentadores de uma boa logística numa organização. Mas para isso acontecer, nós temos diversos entes, né, diversas fatias, se a gente pode colocar assim. É muito complexo, na verdade, esta gestão de todas essas entidades aí. Nós temos, né, por exemplo, só para a gente ampliar um pouco esse conceito, nós temos
os fabricantes, olha, né? Quem efetivamente produz alguma coisa. Estes fabricantes, eles são armazenados, eles são municiados, eles são alimentados pelos fornecedores. Então, toda fábrica tem os seus fornecedores, olha aqui, ó. Sabemos também que os fornecedores têm os seus subfornecedores, né? A fábrica tem os fornecedores de primeira camada, que tem os fornecedores de segunda, tem os fornecedores de terceira camada. Essa cadeia vai, né, se desdobrando aí. Mas tem aqui um parque fabril. Esse parque fabril, né, ele é abastecido, olha aqui, ó, pelos fornecedores, que é um outro elo forte da nossa cadeia de suprimentos. As fábricas geralmente não atendem consumidor final, com raríssimas exceções, né? Porque a fábrica, o negócio da fábrica é trabalhar com altos volumes. Ela quer ter escala de produção, né? As fábricas, portanto, vão direcionar o produto acabado, geralmente, para centros de distribuição, né? Os famosos CDs, os famosos centros de distribuição. Estes centros podem, sim, né, se dirigir diretamente ao varejista, mas estes centros podem direcionar toda essa mercadoria que ele centraliza para alguns terminais ou CDs regionais menores, não é? Que está representado aqui no nosso elo, olha, por terminais. E são estes terminais, são esses centros regionais que vão direcionar a mercadoria, o bem, para a zona de mercado ou para a zona de varejo. Olha aqui, ó. Então, senhores, o lojista está aqui, olha, está nesse nível, né? O varejista está nesse nível, na verdade. Puxa vida, hein? Para a gente chegar da fábrica até o varejo, olha, eu tenho um longo caminho a percorrer. Por quê? Porque, na verdade, nesse processo todo eu tenho atividades de transportes de suprimentos, eu tenho atividade de armazenagem, eu tenho atividade de estoques, de manipulação, de transportes para os clientes, né? Na verdade, em cada trânsito desse daqui, olha, em cada elo que a gente tem aqui, olha, né? Em cada trânsito, em cada seta aqui, eu tenho um agente distribuidor. Tenho transportadoras, tenho uma frota própria que muitas vezes está envolvido, não é? nesta manipulação toda aí. Então, fazer o gestacionamento, né? Fazer a gestão desse complexo todo é a missão de um profissional de lojista. E, importante, né? Nosso foco hoje com vocês, foco da nossa palestra está aqui, ó, né? Como é que esse varejista, como é que esse lojista percebe, né? Recebe estas influências da logística? Como é que isso impactua o negócio desse varejista, né? Muitas vezes ele não tem pode não ter noção destas cadeias aqui de fornecedores para cima, mas ele sente, né, toda a pancada ali, olha, toda a política, toda a estratégia que estes entes possuem, olha aqui, ó, né? Todas as estratégias. O varejo é a consolidação, né? O varejo é onde a coisa acontece. O varejo é a hora da verdade. Ok? Muito bem. A gente está falando em consumo, né? Em comercialização aí. Nós temos alguns produtos logísticos que eu queria enfatizar com vocês, né? Nós temos alguns produtos logísticos, né?
ou produtos de consumo, que são chamados de produto de conveniência. Esses produtos de conveniência são aqueles, gente, que você não faz muito comparativo de preço, né? Ele é um produto, é uma commodity, se a gente pode falar assim, né? Arroz, feijão, açúcar, refrigerante, massas, sabão em pó, né? Uma coisa que você geralmente assim não faz, não tem muita fidelização à marca, né? É um produto de conveniência, né? Talvez os produtos que você compra em uma loja de conveniência são produtos de conveniência. Alguns outros produtos são dignos de comparação, olha aqui, ó. O que significa isso, né? Para eu adquirir esse produto, eu vou fazer um comparativo, né? Posso, muitas vezes, ter um produto com algumas características e eu posso ter 2 ou 3 ou 4 opções no mercado. Vou fazer uma comparação efetiva de desempenho, de preço, etc, né? Hoje mesmo estava cotando um soprador de grama, né? Para ajudar lá numa limpeza de uma área um pouco maior. Produto que não é muito usual, então você identifica lá 3 ou 4 fabricantes diferentes e você cota, faz um comparativo de preços aí. A gente tem os produtos que são chamados de produtos de especialidades. Esse já vai exigir uma compra onde alguns pré-requisitos de pré-compra estão presentes. Exemplo, né, quando você vai, por exemplo, comprar ou mobiliar um quarto quarto de alguém que você vai comprar móveis planejados, né? Esse é uma compra de uma especialidade. É uma compra específica, né? É uma compra particular. Então, gente, dependendo do varejo, dependendo do tipo de produto que ele se dispõe a comercializar, ele vai ter algumas formas diferentes também de ação e de estratégia, tá bom? E também, né, para relatar, a gente tem alguns produtos, são produtos industriais, é um comércio mais entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. Geralmente, o grande varejo não tem acesso e nem sabe quais são essas comercializações. Por exemplo, polímeros, né, que são matéria-prima para injeção plástica, você não vai ver uma propaganda desse tipo de produto no estado de São Paulo, na Folha, na Globo, né? Por quê? Porque ele se presta somente a um comércio entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. Isso é importante para você se situar, né? Dependendo do varejo, a gente tem uma característica diferente da estratégia logística, tá certo? Muito bem. Quando a gente fala em posicionamento logístico, né, seja de uma indústria, seja de uma grande rede de varejo, algumas coisas importantes precisam ser observadas aí, né? Qual é a política de estoques que essa organização ela vai se prestar a fazer, né? Como é que é a política de transportes que a empresa vai se prestar a fazer? Como é que é a política de produção? Se o varejo tem alguma influência, não é, sobre os meios de produção. Como é o dimensionamento das redes de instalação? Isso aqui ele acontece principalmente para grandes redes, né? Você pega uma Zara, por exemplo, ela tem lojas em diversos locais, uma Renner, uma Riachuelo, uma Pernambucana. Então ela tem que ter uma estratégia de rede de instalação, olha aqui, ó. Né? Ela precisa ter essa estratégia de rede de instalação, né? Um comércio menor não precisa disso, mas dependendo da amplitude, isso é fundamental, né? E é preciso haver uma coordenação, né, de fluxo desses produtos todos. São essas questões, né? Minha política de estoque mínimo, estoque de segurança, giro, né? Quem é que eu vou envolver na minha movimentação de produtos? Todas essas questões, elas precisam ser aquilatadas, né? Precisam ser bem resolvidas quando a empresa se coloca a traçar um posicionamento logístico qualquer. Tá certo? Muito bem. De uma forma geral, as empresas elas vão
quando a gente está falando em fluxo de produtos, não é? E vamos sempre ter em mente, nós estamos falando de estratégia logística para o varejo, não é? Ela vai fazer uma opção de uma política de resposta rápida ao mercado ou uma política de antecipação à demanda, né? Geralmente, elas vão se situar entre esses dois polos e, óbvio, algumas graduações entre eles aí, né? O que seria uma política de antecipação à demanda? Olha só, exemplo clássico disso, né? Varejaço aqui, ó, postos de combustíveis, tá vendo, ó? Isso é varejo. É antecipação à demanda por quê? Porque eu tenho uma série de entidades, né, de terminais, de centro de distribuição, onde eu tenho, olha aqui, ó, estoques, né? Eu tenho estoques, olha aqui, ó. Tá vendo? É um posto de combustível, eu tenho toda a minha fabricação, tá aqui, ó, tá vendo? Refinarias, papapá, mas eu tenho uma série de bases, não é? Onde eu vou fazer o armazenamento intermediário desse combustível. Eu tenho uma previsão de demanda, né? Eu tenho uma antecipação a uma demanda que vai acontecer. Por exemplo, né, quando a gente fala em álcool combustível na nossa realidade brasileira, a safra da cana-de-açúcar, ela se dá durante um período somente, né? Só que eu tenho que ter álcool disponível durante todo o ano. Essa política de antecipação à demanda tem que acontecer, senão eu não consigo abastecer os postos de combustível com álcool etílico. Tá bom? Então, estou produzindo antes de vender. Estou produzindo conforme uma expectativa, uma previsão de demanda, uma previsão de vendas. Já uma política de resposta rápida, né? O meu varejo está aqui agora, olha. A tônica é, eu não produzi ainda, né? Tenho que ter um sistema muito rápido entre entregar o meu produto para o meu varejista, né? Eu não tenho tantas fatias, né, de estocagem como nós vimos no caso de política de antecipação à demanda. Muitas vezes o produto está ali, semi-pronto, né, ele está semi-acabado. A Dell faz isso com computadores, né, ela deixa semi-acabado. A hora que o usuário manifestou o desejo efetivo de compra, fechou um pedido, ela customiza alguma coisa rapidamente para o cliente. Mas eu estou tendo algumas ações antes da demanda acontecer. Tá certo? Gente, a política de antecipação à demanda é óbvio, né? Geralmente aqueles produtos de consumo massivo, eles precisam ser produzidos, né, prevendo uma antecipação de demanda, segundo uma previsão de vendas. Tá ok? Então, essas são geralmente as grandes estratégias aí, né, de fluxo logístico aí. Agora, para o varejista, né, ele precisa ter uma resposta muito rápida às variações de demanda, às flutuações na previsão de demanda dele. O varejista é a entidade que sente efetivamente muito mais rápido do que todos os outros elos se uma previsão vai acontecer ou não, né? Se uma expectativa vai se efetivar ou não. Então a gente costuma falar que quanto mais próximo do varejista, mais o fluxo tem que ser um fluxo puxado, olha. E aqui entra a filosofia just in time, né? Vamos lembrar, o JIT puxa a produção, né? Sistemas MRP, sistemas por ordem de produção, empurra a produção. O que é um sistema que puxa a produção? A ideia toda é uma prateleira do supermercado, né? Eu peguei lá uma lata de óleo, alguém rapidamente repõe essa lata de óleo. Eu peguei lá um saco de açúcar, alguém rapidamente repõe esse saco de açúcar.
Essa é uma produção puxada que a gente fala, né? Quanto mais perto do varejo, né, mais puxada tem que ser a produção. Mais resposta rápida a gente precisa ter, né? Quanto mais distante do varejo, mais difícil é isso acontecer, tá bom? O que ajuda muito a gente nesses processos, né? Sistemas como um gerenciamento adequado da informação, né? Se eu consigo, por exemplo, né? Tô aqui, ó, no meu varejo, ó, não é? Se no meu terminal ponto de venda, se assim que eu efetivei uma venda de um produto e eu conseguir passar essa informação de alguma forma para os meus distribuidores, mais rapidamente ele vai repor essa mercadoria. Mais rapidamente o fluxo pode ser puxado, olha aqui. Conexão, portanto, gente, né? Vendi para o consumidor final. Eu tenho que ter alguma forma de rapidamente informar o meu distribuidor para ele repor essa mercadoria para mim. Por outro lado, e no caso aqui a gente está falando de uma cervejaria, olha, numa cervejaria, o que acontece? Para a gente comprar cevada, para a gente comprar, né, os fermentos, não é uma coisa rápida. Alguns produtos são inclusive importados, né? Tem os ciclos longos. Se eu tenho um ciclo longo, eu não posso, né, puxar. Essa produção vai ser uma produção empurrada. Olha, né? Olha só, a compra disso, só a compra demora 90 dias. A produção, fermentação, invase, mais 15 dias, olha. Não dá para fazer puxado nesse caso. Nesse caso tem que ser empurrado. Reforçando, né? Quanto mais perto do consumidor final aqui, ó, mais puxado é o fluxo. Quanto mais longe, estou numa fabricante, mais empurrado vai ser o fluxo. Tá certo? Esses são os grandes conceitos que eu queria refrescar com você, na verdade, quando a gente estiver, na verdade, analisando agora assim dois cases, não é? Dois estudos de casos rápidos aí sobre a atuação, a influência da logística no mercado, principalmente no mercado de varejo, tá bom? Então eu quero que você preste atenção nessa entrevista que foi gravada. É uma fábrica, é um varejo de colchões muito particular, e aí eu vou fazer alguns comentários com vocês, mas queria que você anotasse efetivamente, né? Quais são as características diferentes desse negócio? Qual a quantidade de fornecedores que ele tem, né? Em quanto tempo ele gira a mercadoria? Vai anotando essas coisas, né? Quais foram as dificuldades, particularmente nesse caso, para ele implantar um sistema de comércio eletrônico, de e-commerce? Dificuldades logísticas, tá bom? Então, atenção, caneta na mão, anota que você vai aprender muito com esse vídeo, tá ok? Com vocês, portanto, Sonorama Colchões. Bom, pessoal, nós estamos hoje com o seu Carlos e com a dona Tereza. Eles são proprietários de um comércio na nossa cidade. E eles vão falar um pouquinho do negócio dele para a gente, depois falar um pouquinho das implicações da logística e da distribuição. Fala um pouquinho para a gente assim, do negócio de vocês. Como é que funciona? O que é que vocês vendem? Como é que é o processo aí? A Sonorama é uma empresa de varejo, como você falou. Ela é voltada no segmento de colchões e ambientações de dormitório. A gente está no mercado já há 25 anos. A nossa prioridade é o foco no cliente, no atendimento. Legal, eu não conheço muito do ramo, né, de colchão. O senhor Carlos estava me dando uma aulinha aqui junto com a dona Tereza. Quantos fornecedores mais ou menos o senhor tem de produto final? Qual? Dá uma dimensão para a gente assim, da quantidade de fornecedores e da quantidade de clientes que vocês atendem também.
Correto. Quanto a fornecedor, a gente já teve assim centenas de uma vez só. Hoje a gente usa uma política diferente, é uma política de parceria. A gente tem um número de fornecedor reduzido, no qual a gente faz negócios mais volumosos e compromissos maiores com prazo de entrega. Isso entra na nossa logística. Hoje a gente compra, tem parceria, mais em função realmente do atendimento da nossa necessidade. Então hoje a gente tem aí, para responder a sua pergunta, poucos fornecedores. A gente tem aí de 5 a 6 fornecedores só, embora tenhamos uma boa variedade, um bom sortimento. Então, mas é meia dúzia de parceiros, mas parceiros que têm um mix muito grande para nos atender em toda a linha, todo o estoque, mas reduzido justamente para ficar uma parceria forte. Legal. E você tem estoque de mais ou menos quanto tempo aí? Qual que é o giro médio de estoque de produtos, né, desses fornecedores? Só para a gente ter uma ideia, depois nós vamos conhecer o estoque, né, seu Carlos? Correto. O nosso estoque é similar ao estoque de supermercado, para você ter uma ideia. O supermercado gira os produtos dele em 5 dias. O nosso é proporcional, não nessa velocidade. Nós trabalhamos com um estoque e meio para uma venda. Tá? Essa é a nossa... A gente recebe produto diariamente, todo dia a gente está recebendo. A gente faz uma programação para o mês seguinte, normalmente, e vai recebendo ela semanal e diariamente. Então, todo dia tem produto chegando e produto saindo. E o cliente, quando compra, ele tem que esperar muito? Como é que é a expectativa dele para a entrega do produto que ele está adquirindo com o senhor? Correto. Normalmente, ele não espera. O cliente, quando adquire um colchão, tem duas situações. 99% dos casos, ele compra e já quer de imediato. Quando não no mesmo dia ou na mesma hora, então a gente tem uma estratégia de entrega, tem uns carros, fica de prontidão, a gente entrega aqui de imediato conforme a necessidade do cliente. E tem aqueles casos que o cliente é feito uma compra programada de colchão. Ele vai casar, já vem, já compra o colchão dele, ou deixa guardado conosco, a gente guarda até por 2 anos, ou pede um prazo maior para entrega, conforme a necessidade dele. Mas 99% dos casos é de prontíssima entrega. A pessoa compra o colchão, quando ele compra ele já está ansioso, é porque ele está necessitado, ele está querendo usar o produto. Então, normalmente, é na prontíssima entrega. Bacana. A Tereza estava falando um dia para a gente aí, de uma experiência que vocês tiveram no desenvolvimento de um site, não é isso? Conta um pouquinho pra gente. Pô, a Tereza vai falar um pouquinho, seu Carlos. Conta um pouquinho pra gente, Tereza. Como é que foi essa experiência de desenvolver o site? Como é que foi a recepção dos clientes? E quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Foi assim. Nós desenvolvemos o site ficou muito bom. Ficou um site que todos os clientes amavam. E a gente começou a receber os pedidos do norte, né, Carlinhos? Vinha pedido do Pará, da Bahia. E a gente encontrou um entrave, porque não tinha a transportadora para levar esse colchão. Eles alegavam como é realmente o produto, ele é muito volumoso. E começou a ficar assim, inviável a gente fazer essas vendas. O que aconteceu? Hoje a gente usa o nosso site, que foi feito assim com muito carinho, na intenção de vender só como vitrine, por falta de logística aqui em Ribeirão. Não tem como você enviar esses produtos para fora da cidade até. Até na região é complicado. Só que a região a gente tem carro próprio que faz. E antes de pôr o site no ar, vocês fizeram toda uma parceria com algumas transportadoras, ou não? Foi feito pesquisa, a gente contactou quantas? Umas 4, 5. Eles chegaram num valor 20% do valor da nota. Só que na hora da 20% do valor da nota para distribuição, para frete. Olha, é um valor considerável, hein? É caríssimo. 20% é muito caro. E só que devido ao volume do produto, eles acharam que não era viável, que era nem com 20%, Tereza? Seu Carlos, então, assim, finalizando, né, qual que é a importância da distribuição no comércio varejista, mais particularmente no comércio que vocês têm já há 25 anos? 25 anos é bodas de
prata, não é? Prata. É, vai ter festa, hein, seu Carlos? Hã? Qual que é o papel, então, da distribuição no negócio de vocês? Fundamental. É um papel realmente importantíssimo, porque ele é agregador de pedido ou não. Se você tiver uma boa logística, distribuição e pronto atendimento, você já tem meia venda fechada. O resto é por conta do resto do marketing. É o seu ponto, é o seu preço, aí vem aquelas questões. Mas a logística e a pronta entrega, eu acredito, pela minha experiência, que já é 50% ou mais de uma situação de venda. Pessoal, viram que interessante o depoimento do seu Carlos e da dona Tereza? Comércio muito específico, não é? Colchões. Como a logística tem um papel-chave num produto assim de alta densidade, de baixa densidade, é um produto muito leve. Seu Carlos é um comerciante excepcional em Ribeirão Preto, né? Comércio já muito tradicional aqui. Eles são muito agressivos e é interessante ouvir de viva voz, né, que a logística tem um papel predominante, marcante no sucesso do negócio dele. Quero realçar com vocês assim, o esforço que foi feito para eles terem um comércio eletrônico, a incidência forte de custos desta movimentação e mesmo assim eles não conseguiram, né, fazer o site gerar dinheiro e virou só uma vitrine. Por quê? Por impedimentos logísticos, né, por falta talvez de um dimensionamento adequado aí do produto logístico que eles têm para a comercialização, tá bom? Preste atenção nisso, né? Alguma coisa que precisa de ser entregue muito rapidamente, algo interessante, ele tem poucos fornecedores com grande sortimento, ou seja, poucos fornecedores que geralmente tem muitos tipos de colchões, tem muitos tipos de acessórios, travesseiros, etc. Não é? Mas é um comércio muito típico, muito particular, onde a influência da logística é bastante acentuada. Nós vamos ver a loja agora da dona Tereza, que é a esposa lá do seu Carlos. Não é? A esposa do seu Carlos, ela tem uma loja que vende produtos para crianças, né? E ela vai falar um pouquinho do negócio dela, quero que você preste atenção. E aqui eu quero puxar a questão da tecnologia da informação, né, com a importância da tecnologia da informação. Anote aí, né, no teu caderno, onde você está tomando nota, no teu tablet. Influência da TI na logística, no comércio varejista. E a quantidade de itens e a quantidade de fornecedores que a dona Tereza tem e precisa gerenciar adequadamente uma loja de produtos para bebês. Também preste atenção nas particularidades do negócio, assim como um comércio de colchão tem algumas coisas muito específicas, esse comércio para produtos para bebês também tem particularidades muito interessantes, ok? Então conheçam agora a Sonorama Baby. A gente está agora aqui na loja da Tereza, essa mineirinha aqui, ó. Ela falou que tem uma lojinha, né? E a gente está vendo que é uma loja um pouco diferente da loja do seu Carlos, porque ela tem uma infinidade de itens e ela vai falar um pouquinho para a gente, então, quais são as diferenças da loja dela quando comparada com a loja do seu Carlos, tá bom? Tereza, então fala para a gente quantos fornecedores e quantos itens você precisa gerenciar aqui na tua loja. Então, atualmente eu tenho uns 200 fornecedores ativos e uns 6.000 itens ativos.
Cadastrado eu tenho 15 mil itens. Agora, ativo sem... Como é que você faz para comprar, para gerenciar a compra de tantos itens diferentes assim? Aí é complicado, porque a gente perde muito tempo para comprar todos esses itens. E se não fosse a tecnologia da informação, não tinha como eu conseguir fazer isso. Então a gente, através disso, a gente olha, vê o que está faltando, vê o que acabou, contacta o fornecedor. Alguns, eles já até fazem a reposição automática hoje pra gente, porque senão não teria condições. É muito item, muita coisa. Então no teu sistema de informação, você tem lá ponto de reposição, estoque de segurança, essas coisas todas? Ele avisa quando não tem estoque, quando está precisando repor, para a gente poder conseguir gerenciar, porque senão não teria condições. É muita coisa, muito item, é muita cor, é grade de tamanho, grade de cor. Mamadeira, por exemplo, a gente tem 120 modelos de mamadeira. Berço, eu tenho 68 modelos de berço. Fora outros, eu dei o exemplo de uma peça grande e de uma peça pequena, para vocês verem como é difícil controlar tudo isso. Tem cliente que entra na loja, eu tenho 58 modelos de carrinho, ele fala que não gostou de nenhum, aí é difícil, mas tem todos. Tereza, fala um pouquinho pra gente assim, do teu estoque. Você tem um giro de quantos dias no teu estoque lá? Mais ou menos assim, em valor. O giro, ele é até rápido. O problema é que, normalmente, o meu cliente, ele não quer que entrega. Ele compra, aí ele fala, me entrega daqui 30 dias. Então, a gente tem um prazo tranquilo para comprar, para o fornecedor entregar. Só que quando chega, o cliente não quer que entrega. Aí a gente liga, olha, sua mercadoria chegou, vamos programar a entrega. Ah, não pode ficar aí mais um mês, 2 meses? Conclusão, o depósito sempre está cheio e a maioria dos produtos estão vendidos. Quantos por cento do teu depósito, então, é de produto já vendido que você não pode entregar porque o neném não chegou ainda? Olha, podemos falar em torno de 40% a 50%. É bastante. Porque às vezes ele não fez o quartinho, ela quer decorar, quer colocar o papel de parede. Também implica a mão de obra, que às vezes o pintor não veio hoje, o pintor não veio, você espera mais um pouco. Então a gente faz essa prestação de serviço para o cliente. Coisa interessante, o pintor atrasou, afeta os negócios da dona Tereza aqui do outro lado, olha, né? Então, distribuição é essa maluquice, na verdade, né, Tereza? Mas é um charme, viu? Vocês estão de parabéns, é uma loja muito bonita, muitos itens. E encerra pra gente aí falando qual é a importância da distribuição do teu negócio aqui. É importante também. A mesma importância que tem para a loja de colchões, é para mim também, porque a gente depende, como eu tenho itens que o cliente não quer que entrega, a confecção, por exemplo, a pessoa vem na minha loja comprar, ela quer levar roupa para vestir naquele dia na criança. Então, às vezes, a gente tem problemas de entrega. Por exemplo, esse ano está sendo um ano atípico na confecção. Nós estamos em setembro e eu já fiz todas as compras para o Natal. Porque as empresas, elas não vão ter como entregar se a gente não fizer a programação agora. Então, quem não comprar agora vai ficar sem produto para vender no Natal. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Viu, Tereza? Obrigado eu. E aí, pessoal, a dona Tereza e o seu Carlos devem ter muito assunto para conversar, né? Em casa aí, porque eles é um casal, mas tem um negócio em termos de gestão, até da própria logística, completamente diferente um do outro. Enquanto um tem meia dúzia de fornecedores, o outro tem 200 fornecedores, né? Mais de 2.000 itens para ser gerenciados. Percebe que é varejo, mas dentro do varejo a gente tem características completamente diferentes.
né? Características de logística completamente diferentes um do outro. Dona Teresa realça para a gente, né, a grande importância da tecnologia da informação no varejo. Hoje, gente, quem quer brilhar em logística tem que ter essa parceria forte da TI, forte da tecnologia da informação. É óbvio que é imprescindível funcionários conscientes, bem treinados, mas no comércio do porte da Dona Teresa, eles não conseguem fazer gestão de estoques dessa infinidade de itens. E olha só que interessante, né? Se lá no Seu Carlos, no comércio de colchão, 80%, 90% dos clientes que compram querem uma entrega rápida, lá 50% do espaço do almoxarifado está alocado para clientes que compraram e não querem entregar. Olha que difícil que é, né? Qual o custo para a empresa de assumir um nível de serviço adequado para o consumidor final dela. Né? Ela tem que dispor de uma grande parte de uma área lá para guardar produtos que já estão vendidos, mas não estão ainda na hora de serem entregues. Tá bom? Então, é um negócio com muito sortimento, com muitos itens, muitos tipos de mamadeiras, de carrinhos, né? de berços, e mesmo assim é difícil agradar a todo o consumidor final lá. E é uma dinâmica de negócio bastante diferente do processo lá do varejo de colchões. Interessante assim, talvez finalizando, né, assim, e fazendo na verdade um comparativo entre Sonorama Colchão e Sonorama Baby. Dependendo do varejo que você, meu participante, né, tem acesso, você precisa montar uma estratégia própria para atender particularidades do teu varejo. Gente, uma loja de calçados tem necessidades e demandas diferentes de uma confecção. Uma loja de móveis tem necessidades e tem demandas diferentes de uma loja de produtos esportivos. É importante a gente conseguir ler estas particularidades e traçar uma estratégia diferente, né? Por quê? De fato, essas características vão dar um jeito diferente de você usar a logística a favor do negócio, do sucesso do negócio do teu varejo, tá bom? Fundamental sempre, né? Quando a gente fala em logística, é estratégia, né? Se o varejista não tem um fornecedor ou um distribuidor adequado, pessoal, não tem jeito, ele não vai conseguir ter sucesso no empreendimento dele. Cadeia de suprimentos, talvez para o varejista, ela é mais curtinha, mas é fator de sucesso da mesma forma, né? Tanto na parte que ele recebe essa mercadoria dos teus parceiros, como na disponibilização desta mercadoria para o consumidor final, tá bom? E sempre buscando um nível de serviço adequado para o teu cliente. Quem é a fonte para saber se você está atendendo adequadamente o varejista, né? Quem é a fonte? O teu cliente. Ouça o teu cliente, né? Enxergue as necessidades do teu cliente. Tente mensurar o nível de satisfação ou insatisfação do varejista com relação aos aspectos logísticos, né, do teu nível de serviço. Tá ok? Senhores, espero que você tenha aproveitado a nossa breve palestra, tenha sido que o tempo tenha sido bem empregado, e a gente aqui do Uniceb está à disposição de vocês para alguma eventual dúvida. Tá ok? Muito obrigado pela tua atenção e um grande abraço a todos vocês.